A área azul foi sancionada em Ribeirão. A lei trará algumas novidades e tem um estudo da Prefeitura para que a cobrança seja estendida para outros endereços da cidade. Agora é definitivo. A lei complementar que institui oficialmente a área azul em Ribeirão começará a valer no mês que vem. Até que, enfim, nasceu novamente a área azul e isso vai fazer com que haja maior rotatividade entre os veículos, tanto na área central, nas suas 1.200 e poucas vagas, como também nas 100 e poucas vagas da Avenida da Saudade. Essa é a esperança dos comerciantes que estão na expectativa para o Dia das Mães. Amplia mais a possibilidade dos carros virem para o centro. Consequentemente, aumenta a venda, amplia a possibilidade do comércio ter um melhor faturamento. A área azul voltará com algumas novidades, como a destinação de 5% das vagas para pessoas com deficiência e também aos idosos. Mas todos precisam se cadastrar na Transerp. Os motociclistas ficam dispensados da tarifa desde que estacionem nos locais estabelecidos por sinalização. A divulgação no site da Transerp daquilo que foi arrecadado e para onde será investido é importante também. Ribeirão Preto, uma cidade com 700 mil habitantes, precisávamos de ter de fato um estacionamento rotativo. Quanto à modernização, paquímetro e outras coisas mais, com o tempo. A Transerp tem que começar o estudo já. E a cobrança será de R$ 1,50 a hora ou fração e R$ 3 por até 2 horas no máximo. No momento não tem nem lugar para se parar aqui no centro, então com a volta da área azul sendo uma cobrança justa, eu acho que é certo. Não é muito justo porque nós não temos segurança nenhuma no nosso carro. Então isso precisa ser melhor estudado, até mesmo escutar a própria população. Eu acho viável sim, porque senão você não consegue estacionamento aqui no centro. O pessoal para de manhã para trabalhar e fica o dia todo com o carro, aí você não consegue estacionamento. Além da área central e Avenida Saudade, a cobrança também deverá ser estendida para outros endereços de Ribeirão, como Aeroporto, Avenida 9 de Julho e aqui na Dom Pedro. Há um estudo da Prefeitura para criar 100 novas vagas entre as ruas Japurá e Pará. Esse estudo da Avenida Dom Pedro está mais quente, né, diria assim, em função da própria avenida, né, que tem, não todos os imóveis têm estacionamento, mas acontece a mesma coisa que aconteceria aqui no centro, que acontece no centro. Eu acredito que o trânsito aqui não tem necessidade desse tipo de cobrança aqui. Porque aqui é um lugar onde as pessoas podem parar sem ter que pagar. No começo da avenida é interessante porque os bancos estão todos lá embaixo. Então, o estacionamento, o cara que comércio, tal. Lá é interessante. Aqui não há necessidade ainda. Pode ser que futuramente, né? Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Quanto ao aumento de vagas, a Transerp confirmou que está em fase de estudos para possível ampliação. Disse que vai iniciar a expansão das vias de interesse da população em locais de comércio e prestação de serviços e que os objetos de implantação da área azul serão definidos por critérios técnicos de necessidade e viabilidade. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís? Pois é, Pussi, o motorista que procura vagas aqui em Ribeirão Preto fica até um pouco confuso, porque uma hora está acontecendo a cobrança e outra hora não mais. E eu vou conversar sobre esse assunto com o economista José Rita Moreira. Qual é o efeito para a economia da cidade na cobrança da área azul? Thaís, eu acredito que é o seguinte, em primeiro lugar, além da arrecadação que se vai conseguir obter com a área azul, é muito mais a disciplina que se consegue, como você disse bem. Hoje as pessoas evitam ir ao centro, dos grandes centros comerciais, porque não tem lugar para estacionar. E essa falta de lugar, é claro que acaba esvaziando, de certa forma, o comércio. Eu acho que essa iniciativa é muito louvável, retomar a área azul. E além dela ser algo assim extraordinário, porque os grandes centros já é muito difícil estacionar, então isso vai permitir que disciplina e além do mais permite também que os comerciantes sejam inteligentes, que a partir de um certo valor de compra, o próprio comerciante paga o estacionamento do consumidor, tá? Isso incentiva ainda mais, ele vai conseguir estacionar praticamente de graça e fazer suas compras e com uma pseudo certeza que vai ter lugar para ele estacionar o carro lá. A cobrança volta do mesmo modo antigo, que é o papel. Qual que deve ser, então, a preocupação com isso? A modernidade é necessária?
Thaís, eu acho que antes disso a questão da transparência é fundamental. Então é importante que se faça algo transparente, que aliás, transparência tinha que ser uma regra geral e não uma exceção. Então a população tem que ter ciência, principalmente em função do histórico que nós temos dessa área azul aqui, um histórico conturbado e tal. Então vamos dar transparência sobre o que acontece, o que se espera fazer, definir novas áreas azuis, de repente em outros centros comerciais, igualmente que possam produzir um efeito na economia positivo, aumentando o comércio. E como pano de fundo disso tudo, infelizmente, se o transporte público fosse mais eficiente, as pessoas poderiam se deslocar de ônibus ao invés de automóvel. Então, a questão volta, eu acho que inicialmente no papel, mas isso pode ser modernizado. Cidades aqui da região já têm os paquímetros também, que é muito prático. Você chega lá, põe a moedinha, fica um determinado tempo e só paga realmente por aquilo que usar. Então, é uma modernidade. Eu acho que isso vai incentivar, sim, o comércio, vai incentivar as pessoas a voltarem aos grandes centros, porque hoje é mais fácil, de repente, você ir a um shopping, porque lá você consegue estacionar seu carro, do que caçar um lugar no centro da cidade. Muito obrigada pela sua entrevista e daqui a pouco eu volto para falar sobre a situação da Avenida Antônia Mugnato Marinsec. A Prefeitura precisou notificar a empresa responsável pela obra para que os trabalhos fossem retomados. Pusse. Fecha, Thaís.